Boa noite, tudo bom? Olha Boa nós noite. aqui. Mesmo horário, né? Só muda o dia e o convidado. Então, hoje nós temos duas convidadas mais que especiais, trazendo toda a sua experiência para nós. Bianca e Bárbara são parceiras da loja, são amigas, né, da loja, e elas vão trazer um pouquinho da experiência delas em relação a construir, né? É isso aí. Tirando aquelas dúvidas bem básicas pra gente que é cliente final, né, dos arquitetos, vou construir, e agora? Por onde eu começo? Quais são aquelas dúvidas bem básicas, bem iniciais para quem está nos acompanhando. Então, é uma dupla que a gente vai entender um pouquinho mais também como é que é a dinâmica delas de trabalho, porque, né, como é que é trabalhar em dupla. Então vai ser um momento bem legal. Eu sei que elas já separaram até um vinho aí, pelo que elas andaram postando nas redes sociais. Elas já estão aí conosco? Ainda não, elas entraram, entrando. elas vão pedir solicitação aqui pra gente começar o nosso bate-papo. Deixa eu ver aqui. Gente, 4 mulheres juntas numa live, isso aí vai render, hein? Eu tenho a impressão que a gente vai ter que fazer uma segunda live também. Vamos ver se elas aparecem aqui pra nós. Oi, elas estão ali. Aqui. Deixa eu ver. Eu acho que elas já... Aqui, ó, França, tem uma Deixa eu ver notificaçãozinha aqui. ali. Acho que elas solicitaram para participar. Deixa eu ver. Ainda não. Vamos lá, meninas, peçam para entrar aqui. Vamos ver se vai dar. Aguardando, então, Bárbara e Bianca. De repente a gente convida elas ali, então. Deixa eu convidar elas aqui de novo. Aqui. Enviada a solicitação. Tá, vamos esperar elas aparecerem. E a ideia desse bate... Isso, mandamos, tá? Vai lá. A ideia desse bate-papo hoje é trazer um pouquinho para as pessoas que nos acompanham aqui nas redes sociais. Já mandamos o convite. Bárbara, dá uma olhadinha, a gente acabou de mandar o convite. Deixa eu ver. Vamos ver ali. Não. Opa, aqui. Agora foi. Aqui. Ali. Agora sim. Agora começou a brincadeira. Agora o negócio ficou... Vamos ver, elas vão entrando. Aê! Não parecia. Era só para causar uma suspense. Para dar aquela movimentada no público, né? Acho que deu movimentado para nós. Vocês estão nos ouvindo bem aí? Peraí, deixa eu aumentar aqui. Deixa eu só aumentar aqui. Tá. Pronto. É que a gente é o contrário, a gente normalmente convida, né? Daí a gente não sabia como fazer para participar. E a gente esperando, né? Mas deu tudo certo. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Muito obrigada por esse convite. A gente ficou muito feliz de estar aqui hoje com vocês. Aliás, quando eu tô nervosa, porque hoje a gente tem, né? Duas presenças ilustres. Imagina, vocês têm transmitido nas redes sociais com uma naturalidade incrível o trabalho de vocês, está muito gostoso. Aliás, a gente até vai comentar sobre isso, né? E quando a Franci me falou que vocês seriam as nossas convidadas, eu disse, nossa, é muito legal porque eu tenho uma impressão sobre o trabalho delas e sobre a personalidade delas, que é uma elegância, uma finesse. Eu acho que elas vão trazer uma leveza para o nosso bate-papo. Então, eu estava bem ansiosa para esse dia e para tirar dúvidas, porque a gente que é cliente final de arquiteto, a gente quer saber a dúvida básica, né? Então, é isso que a gente vai trazer nessa live de hoje. Vou construir e agora... Então, que vocês possam compartilhar um pouquinho assim das dúvidas primárias que a gente sabe que os clientes têm, para quem está nos assistindo aí, tirar sempre uma dica, uma informação interessante, né? Mas primeiro, né? Quem são vocês, né? Quem é Bárbara? Quem é Bianca, né? E agora? São amigas, são sócias, são irmãs. Também.
como é que vocês conseguem administrar tudo isso sem interferir na família, né? Que vocês conduzem isso há tanto tempo também, né? Então, conta um pouquinho para nós dessa vivência pessoal e profissional entre vocês. Comecei? Vamos lá, vou falar então, né? Para quem não conhece a gente, eu sou a Bárbara e a Bianca. Isso, né? Quem é quem, né? As pessoas chamam o contrário, pode chamar, porque eu atendo por Bianca. E eu por Bárbara. Tem problema. Tudo certo. Mas deixa eu só abrir um parênteses. Que é sempre Bianca e Bárbara, né? E aí na foto de vocês, a Bárbara tá sempre na frente. Para confundir. Isso. Aí confunde. Mas não foi intencional. Então, a gente somos irmãs, né? Para quem não sabe, somos irmãs. Amigas, com certeza. Tu falou da diferenciação, né? De às vezes misturar com a família. A gente não consegue, porque eu acho que não tem muito esse limite, né? Agora estamos no escritório, agora estamos em casa. É tudo tão... A gente almoça, já tá todo mundo junto e já volta pro escritório. E é como se a nossa vida fosse a arquitetura, fosse a família. A gente está sempre junto, a nossa família, nós, meu marido, o marido dela, minha mãe, então não existe diferenciação, né? E a gente está no escritório, Bianca tem no escritório já há 19, 20 anos, né? E eu me formei depois dela, porque a gente tem uma diferença de idade, não parece, mas é bastante. Adoro que eu sou mais velha. Mas a gente tem uma diferença grande de idade, então quando eu me formei, ela já estava no mercado de trabalho e vim trabalhar com ela, né? E no trabalho a gente tem características diferentes, assim, então são iguais, mas são diferentes, né? A gente tem os mesmos princípios, a gente tem o mesmo gosto, vamos dizer, pelas coisas, mas no trabalhar, cada um tem habilidades diferentes. A gente sempre fala, as duas fazem tudo. Eu posso desenvolver um projeto de uma casa e a Bianca desenvolve também. Mas ela tem mais habilidade. Então, quando chega na parte de desenvolver o projeto, vai para ela. Parte de, por exemplo, administração ou pagamento, é mais comigo, porque eu tenho mais habilidade e gosto mais disso. Então, a gente conseguiu descobrir as habilidades de cada uma, né? Para cada uma fazer a sua parte dentro do escritório. Então, depois de ela desenvolver o projeto, o cliente aprova, vem para mim para fazer o executivo, que vou dar entrada na prefeitura, aquela parte mas é mais burocrática, que eu gosto de fazer. Então, a gente acaba, cada uma fazendo uma parte do projeto, mas a gente sempre diz em 4 mãos, mas assim, no nosso escritório hoje é em 8, porque a gente tem, né, 2 pessoas que trabalham com a gente aqui, que são os nossos estagiários, a gente fala que são os nossos filhos, né? E o time. Que também tem umas características muito parecidas com a gente, assim, um é mais para arquitetônico, outro é mais para interiores, então vira um projeto de 8 mãos, porque passa por todos. Eu não posso dizer assim, esse projeto é da Bianca, ó, Bia, toca ele. Não, é sempre de todos, passa na mão de todos, cada um com sua pinceladinha, vamos dizer assim. Sabe, um time, um jogo de futebol, sei lá, qualquer tipo de jogo, né? Que para funcionar precisa estar todo mundo trabalhando junto com a mesma intenção. Então, não existe uma modalidade individual aqui. Não existe porque a gente não consegue mais abraçar. Realmente a arquitetura hoje não é uma coisa para amador, não é coisa para quem não tem um entendimento do conjunto da obra, porque é muito complexo, são muitas coisas e a gente precisa trabalhar em equipe porque é impossível de uma pessoa fazer ou saber tudo, né? E a extensão do escritório, que somos hoje nós 4, eventualmente a gente tem arquitetos que trabalham em parceria em projetos individuais, pontuais, né? Mas a gente entende os nossos fornecedores como parte desse nosso time. A gente fala que eles são os nossos técnicos, são eles que nos treinam, são eles que nos orientam. E a gente tem muita consideração, porque realmente a gente não consegue hoje entender de tudo, né? São muitos sistemas, tu tem que entender de automação, tu tem que entender de assentamento de piso, tu tem que entender de tecido, de costura para uma almofada, tudo que envolve o universo da França, que tem muita coisa para saber e para entender. Então, se a gente não tiver bons parceiros que nos treinam, né, que nos orientam, que são nossos técnicos, a gente não consegue desenvolver um trabalho de qualidade, né? Então, a gente está desenvolvendo o projeto dentro, né, e está em contato com o fornecedor.
Uma porta de PVC, por exemplo, com 3 vãos. Qual o tamanho do trilho? Eu tenho que ligar lá para especificar isso no meu projeto. Então, a gente está em contato direto. Persiana, né? O pessoal de cortina, a gente está desenvolvendo o projeto, ligando para lá, entendendo como é que é esse motor, qual é o tamanho desse motor, quanto que eu preciso deixar de cortineiro. Isso é lá no início do projeto arquitetônico mesmo, que a gente já consegue desenvolver. Vocês... Os nossos clientes hoje entendem a importância de lá no início, né? Começar a desenvolver coisas que antigamente eles falavam assim, até a gente falava, né? Isso depois a gente vê, a gente resolve isso em obra, né? A gente decide depois. E hoje a gente percebe que não tem margem mais para resolver depois, porque depois vai custar mais caro, né? Vai dar um erro, não vai estar bem compatibilizado ou vai custar mais caro. Então, sim, lá na parte do tijolo, a gente já está resolvendo com o cliente detalhes de cortina, detalhes de layout, a marcenaria já está toda lá no início. Eu abri aquela caixinha de perguntas hoje de manhã, e aí, né, chove perguntas e muitas... Deixa eu só fazer um brinde. Um brinde! Aqui nós estamos com água, tá? Tá bom! Né? Um brinde! Um brinde, vamos dar! Peraí, deixa eu fazer a foto no começo, então. Faz a foto. Já vamos aproveitar aqui. Peraí, aguenta. E aí nessa caixinha, Bianca e Bárbara, né? Vem perguntas e tem pessoas que já sabem da maneira leve que vocês trabalham. E aí teve uma pergunta que eu ia acabar deixando ela passar, né? Mas aí com o que vocês falaram, ela cai certinho. Eu contrato só a Bianca? Ou eu contrato só a Bárbara? Não. Não, porque não vai ter o produto que eu sozinha entrego vai ser muito inferior do que o produto que a minha equipe entrega. Então não existe essa possibilidade. Ela não tem tempo também, tá? Ela não pode. Ela não pode. Não, porque o meu trabalho, o meu produto não vai ser bom quanto um produto desenvolvido pela equipe. E eu quero entregar o melhor que eu posso. Então, sempre tem que ser da equipe. Não tem contratar um só aqui. E isso que é para a gente que é cliente final, é interessante entender essa dinâmica e esse formato de já no começo definir coisas que a gente imagina que vai ser só lá no final. Porque eu tive uma experiência, gente, eu fiz só uma reforminha assim, bem básica. E daí, com a equipe ali que estava fazendo, eles me falavam coisas, mas olha, essa aqui a madeira, ela trabalha depois, aí tu tem que pensar... Eu falava, gente, não adianta falar isso, sabe? Eu fiquei desesperada, porque eles falavam uma língua que eu não entendia. E eu pensava, porque mesmo sendo uma reforma, eu preciso de um especialista, porque os fornecedores e a equipe tá falando ali numa linguagem que a gente, cliente final, não entende. E aí tu não sabe se tu, de fato, precisa comprar uma madeira diferente ou tu precisa fazer um negócio diferente porque ele falou e tu não entendeu, né? Então, a importância de entender essa dinâmica de trabalho que vocês têm, que é lá no começo pensar já no todo, pra gente que é cliente final, dá uma segurança também, né? Eu acho que isso faz toda a diferença. Ô, Nara, hoje, por coincidência, a gente foi em uma obra que a cliente nos contratou só para dar uma assessoria, um projeto que foi desenvolvido por um outro arquiteto. E o que aconteceu? Né? Vários itens não foram pensados em projeto e não foram pensados lá no início. E agora, ou não tem solução, ou a solução é paliativa. Nunca vai ser a solução ideal. A casa está ainda no tijolo, não está nem no reboco, mas tem, por exemplo, um detalhe lá de um ralinho de uma varandinha que tecnicamente não tem solução, vai ser uma enjambração. Então, realmente, assim, ter uma certa experiência ou ter um escritório que tem esse entendimento, essa visão do todo, de entender, porque a gente tem que compatibilizar e tem que olhar para tudo, desde a estrutura, a parte de infra, que é elétrica, hidráulica, a parte de acabamento lá no final, eu tenho que ter vários itens resolvidos, né? Mas depois eu resolvo o piso. Talvez não dê, porque eu preciso considerar um contrapiso um pouco diferente se eu for colocar um porcelanato aqui do lado de um vinílico, porque eles têm alturas diferentes. Então, assim, realmente a gente repete isso todo dia. Não é coisa mais para amador.
tocar a obra. É tudo muito caro, é tudo muito complexo. Para a gente que está projetando e olhando para tudo, não é fácil. Então, realmente, a gente fala que é muito difícil ser consumidor, o cliente, né, de arquitetura, porque é muita informação, Nara, é muita coisa que vocês, como consumidor final, não tem que saber, né? Muito técnico, né? Tu não tem que saber um monte de coisa como consumidor final. Então, eu acho que hoje é muito difícil uma pessoa conseguir trabalhar sem ter um arquiteto ao lado. Realmente vai gastar mais, em algum momento isso vai pesar no bolso, sabe? E enquanto consumidor final, 3 coisas. Eu decidi hoje, eu vou construir 3 itens que eu tenho que ter em mente. O planejamento, o orçamento, né? O especialista, eu já tenho que ter a equipe. 3 coisas que eu pensei em construir, eu já preciso ter certo antes de começar. Tá. Posso falar? Pode. Eu vou falar o seguinte, assim, ó. Não tem o terreno. Vou pensar na primeira situação, né? Um arquiteto pode te assessorar na compra do terreno. Mas será que eu preciso? De repente, você pode comprar sozinho, não tem problema nenhum. Mas a gente já passou por situações em que o terreno é mais inclinado. Então, o cliente... eu queria uma casa térrea. Olha, se o terreno é inclinado, não vai dar a casa térrea, né? Então, assim, situações que a gente ajuda ele a pensar. Ele já vai dizer o que ele quer da arquitetura e a gente vai direcionar. Olha, já conversa com o engenheiro também. Esse teu projeto, só por causa do teu terreno, tua obra vai ficar mais cara. Tu vai gastar com mais muro. Tudo bem? Ele vai dizer, não, tudo bem. Então, tá, gente. Então, na parte do terreno, é bem importante já ter um arquiteto para assessorar. A questão de insolação. Uma das perguntas também é isso. Vocês fazem esse acompanhamento, né? Para ajudar a fazer essa escolha do terreno? Fazemos. Inclusive, a gente tem um vídeo no IGTV, onde a gente explica um pouco sobre isso. É um dos nossos vídeos mais visualizados ali no IGTV. Porque onde a gente explica como cada terreno tem uma característica e que isso tem que ser entendido. Meu Deus, a questão da insolação, gente. Casa que não pega sol é casa sem vida, né? E o arquiteto, ou quem for projetar, é que vai ter esse olhar e entender o que está do lado. Esse caso até do exemplo que a gente postou no IGTV, do lado tinha uma mata. E a cliente, uma área verde, pode derrubar, né? E a cliente tinha essa preocupação, será que vai pegar sol? Então a gente fez um estudo de insolação, que é possível fazer num programa, e mostrou para ela, olha, você vai ter sol se a casa for mais ou menos projetada com tal recuo, etc e tal. A gente ligou para o engenheiro, falou, olha, o terreno é assim, a gente vai ter algum problema, vai ter algum custo a mais, porque o terreno é de tal maneira. Então, assim, é uma possibilidade de acertar muito mais lá no final. Inclusive, isso também, custo. Bianca, financeiramente também, né? Financeiramente, porque vai... Sabe, uma pessoa, às vezes, uma pessoa que tem menos condição compra um terreno pior, né? Normalmente, os terrenos mais bem inclinados, né? muitas vezes tem um custo menor. Mas a pessoa tá achando que tá comprando um terreno mais barato e não tá, porque ela vai gastar muito mais na parte estrutural. Muro de contenção, então, né? É muito Em relativo. cima, embaixo, porque normalmente são áreas muito íngremes. Sem contar a intenção. A gente fez um projeto para um cliente de Curitiba, pode ser que a mulher dele daqui a pouco apareça aí. E o terreno era bastante inclinado. E ele chegou aqui e falou, olha, a minha casa vai ser térrea. Eu quero assim, assim. Não tinha como fazer térrea com aquele terreno, entendeu? Então, ele tinha toda uma idealizou a casa dele, imaginou o jeito que ele queria morar, mas era incompatível com aquele terreno que ele comprou. A gente conseguiu ajustar o projeto de maneira que ela ficasse o mais térrea possível. E deu certo. Mas é um ajuste que tem que ser pensado antes, né? Realmente é uma coisa super importante. Então, nós falamos assim, se não tiver o terreno, né? Então, conversa com essa é a então. Para dar uma olhada no terreno. Tá. Eu já tenho terreno. Por onde eu começo agora? Vou responder a Nara agora. O que a gente dá a primeira dica? Comece a pesquisar o que você gosta, estilo, o que você quer dentro de casa. Eu quero 3 suítes ou não, eu quero o quarto dos meus filhos com um banheiro só. Tu tem que ter em mente o que você quer. Então, vá para a internet. Tua lista. Tua lista tinha do que né, as minhas prioridades nessa obra. Isso aí, é pesquisar, você descobrir qual é o seu estilo. É contemporâneo. Eu gosto de uma coisinha mais clássica. Então, você descubra seu estilo, vá pesquisando.
Daí você vai pesquisar os arquitetos da sua região, o que você gosta. Nossa dica é essa, você tem que saber quem você está contratando. Quem você está contratando, o que que divulga? Ah, eu gosto o meu estilo é contemporâneo. Ah, a Bianca e a Bárbara, eu vou lá ver o Instagram delas. Ó, o estilo delas combina com o meu. Então, Bianca e Bárbara vão para a lista ali dos meus arquitetos. E vai fazendo isso com os arquitetos que você conhece da sua região. Seleciona quem tem o seu estilo. Não adianta você procurar alguém que só publica contemporâneo e você quer uma casa clássica. Ou vice-versa. Ou vice-versa. Não é porque a pessoa não sabe fazer. Né? A gente divulga bastante a linha contemporânea, mas a gente também sabe fazer a clássica. Não é o nosso estilo, mas a gente faz, né? Então, assim... Deixa eu só fazer um parênteses. Eu acho que é tipo ir contratar um estilista e entender o estilo do estilista. Então, de repente, o estilista, sei lá, ele faz vestidos de um determinado estilo e tu chega lá e tu pede para ele um vestido completamente diferente. Não é o tecido que ele gosta de trabalhar, não é o formato, sabe? Então, assim, eu acho que isso eu acho que o cliente peca bastante. A gente percebe, assim, na prática. Porque se você está alinhado com o estilo do arquiteto, com certeza vai sair um projeto melhor. Né? Tem que ter essa conexão ali entre já começa com isso. Isso aí. Né? Mas isso, né, gurias, acontece na loja também, né? O nosso estilo, ele é mais contemporâneo, né? A gente não deixa de atender o clássico, né? Mas a gente tem muita facilidade, é o que a gente gosta, o que a gente vive diariamente com esse estilo, né? Com essa proposta de mobiliário. Por isso que é legal quando o profissional deixa isso bem claro também na sua identidade, nas suas redes sociais, porque facilita para a gente também essa aproximação, né? Claro. Quando até o cliente chega aqui querendo algo fora um pouco do nosso estilo, a gente faz uma coisa que a gente chama de arquieducação. Então, a gente começa a explicar o porquê, da onde veio o clássico, por que isso... Tem os pontos super interessantes, mas a gente começa a educar o cliente, mostrar para ele que tem uma evolução, que a arquitetura hoje tem um outro raciocínio. E aí não é tão difícil assim de trazer esse cliente para o caminho. Porque ele isso entende acontece agora, muito. ele entende por que ele gostava daquilo e agora realmente ele pode fazer algo diferente. É que não é difícil gostar do clássico, né? A gente vai para a Europa, a gente vê aqueles palácios. É fácil. O clássico, inclusive, isso, se a gente começar a ler, isso é muito explicável, assim. Ele trabalha com simetria, ele tem todo um processo de ordem, ele tem toda uma questão de harmonia, de volumes pensados. Então, assim, não é difícil de gostar do clássico. Ele é facilmente, sabe aquele filme mais fácil, aquela leitura mais fácil? O clássico tem Causa isso. impacto visual, né? Isso, ele tem um certo empoderamento, é uma arquitetura assim mais empoderada, né? Passa uma imagem assim mais, né? Então, mas quando a gente começa a explicar como é que a arquitetura evoluiu, a arte também tem todo um processo de evolução que caminha muito parecido, o cliente começa a entender que ele não precisa necessariamente ir para um clássico, que tem outras alternativas, e aí o horizonte se abre. Eu acho que isso que é legal. E eu acho que é papel do arquiteto pegar o cliente pela mão e conduzir ele, ensinar, porque o cliente não tem que saber disso, né? É muito bom quando o cliente chega sabendo, mas ele não tem que saber isso, né? Então a gente orienta e explica e conduz para essa evolução. E eu acho que é um caminho sem volta, né? Esse refinamento. Mais alguma, Bárbara, que tu Vamos tens? lá. Mais Então, alguma ele dica? estudou o seu estilo e ele estudou o estilo do arquiteto. Outra coisa que é bem importante é saber quanto você quer gastar na sua obra. Né? Sim. Quanto que eu tenho. Então, Né? eu já tenho que ter uma ideia antes. Eu tenho que chegar para vocês e falar, olha, eu quero gastar tanto. É o É ideal. muito bom. É muito bom. Então, Tá. assim, a gente daí dá uma noção. Eu quero gastar, sei lá, 500 mil na minha obra. É o que eu tenho, vamos dizer. Daí tem um valor que a gente chama do CUB, que cada região tem a sua. Então, Santa Catarina tem o seu valor. A gente faz uma divisão pelo CUB e vai chegar numa área. Então, o cliente vai passar as informações do que ele quer. Um quarto, um close, um banheiro. A gente, na conversa, também chega numa área. E daí tem uma noção de custos. Claro que não dá para seguir o CUB, né? Assim, arrisca. Esse valor X tu vai gastar. Não, tu pode gastar menos. Tá Como pode quanto o gastar clube, mais. Bárbara? Hoje está em torno de, eu até anotei aqui, 1.962. Né? Então, eu até fiz um cálculo. Uma casa de 200 metros quadrados, vamos dizer, uma medida média,
dá em torno de quase 400 mil. Então, assim, 200 para cima, 500 mil. Então, isso sem interiores, sem cama, sem marcenaria, né? Então, dependendo da casa, pode chegar até 1 milhão. Depende do padrão, sempre, né? Então, assim, o Cube 1.900 é uma média. Você pode gastar 1.500, 2.000, 2.500. Até porque, assim, vai depender também das escolhas. Então, a gente parte de 1.900 o Cube, mas, por exemplo, a mesma abertura de 2 folhas do mesmo tamanho pode custar de R$ 2.500, se a gente falar de vidro temperado, até R$ 10.000 quando a gente fala num PVC, numa linha top, preta, com veneziana em cima. Então, assim, o Cube não é suficiente para te orientar. Mas é uma referência. Um momento inicial, né, Nádia? Entendeu? Só para ter uma ideia, assim. Porque, olha só, e por que é importante o cliente colocar e ter uma intenção, né, de orçamento? Eu acho que é igual uma sala, né, Francis? Se o cliente falar assim, olha, eu quero gastar 10 mil numa sala, tu vais buscar produtos, materiais, tudo que se ajustem a esse preço. Se ele falar, olha, eu posso gastar um pouco mais, tu vai. Então, assim, o cliente, quando ele não fala, tu pode dar o tiro para qualquer lugar. Não é que ele quer gastar mais porque tu vai botar o produto mais caro. Não, é que aí tu caminha pro lado certo, né? Se ele puder gastar, vou mostrar. A gente tem que ter esse norte, né? Para saber o que oferecer, né? O que projetar, que solução, né? Apresentar. Porque tu pode dar uma solução boa para uma sala mais barata, adequada, gastar, né? E tu pode dar uma solução melhor para um outro padrão. Então, o cliente, ele fica muito de saia justa, assim, sabe? Com o arquiteto, eu acho que na loja isso também deve acontecer. Na loja também. Sempre que a gente pergunta, tens uma intenção, tu tens um orçamento, tu tens uma programação de investimento, é muito difícil tirar isso do cliente. É bem difícil. Aí vai aos pouquinhos, né? Ali na loja, a gente já, né, a gente faz uma leitura corporal, né, do nosso cliente. Tem isso. Né, a gente mostra, então, se ele toca a mão no tecido, né, se ele senta, né, ele tem essa sensação de que esse produto pode ser dele, né? Né? Quando a gente passa o preço, ele levanta, né, a gente já sabe, não, vamos oferecer então, né, um outro produto, né, com outro valor, né? E assim a gente vai entendendo o cliente. Hoje na loja nós recebemos uma cadeira de telinha, aquela sextavada bem linda, né? E nós estávamos com uma que custava, né, acho que R$ 1.000, e chegou uma agora que a gente vende por acho que 500, 480, né? Então, é metade do preço, né? Ah, mas qual que é a diferença, né? As duas são bonitas, as duas têm qualidade, né? Uma tem um design diferente, tem uma madeira mais torneadinha, mais leve, né? Então, a gente tem que entender o que o nosso cliente está buscando, né? Às vezes ele quer um preço, mas um produto diferenciado. Essa que a gente recebeu hoje, ela se enquadra perfeitamente, né? Ah, não, mas na minha casa eu usei aquela porta de PVC preta, né? Então, o produto que vai, né, ficar melhor no espaço deles é essa outra, né? Então, às vezes, a gente tem que entender o nosso cliente, né, desde lá da casa dele, o quanto, né, que ele investiu para construir, para poder oferecer o produto também. E tem que entender... Desculpa, Francis. E tem que entender o produto. Eles assim, quer ver? Não adianta vocês virem aqui procurar um produto, né, de valor X, se na casa vocês colocaram as melhores peças, as melhores marcenarias, os melhores porcelanatos e finalizar com uma peça que não vai valorizar tudo que foi feito, né? É verdade. Eu acho assim, é um conjunto. E entender o cliente, e tem outra coisa que é muito importante, o arquiteto, conhecer os produtos. Então, quando a gente conhece o produto, faz toda a diferença do mundo. Tanto para explicar por que é barato, por que é caro. Eu acho que um exemplo muito bom é no Nardelli. Quando a gente vai lá com os clientes, cada vez eu peço, vê aquele registro mais barato e vê o registro que é o mais barato da linha melhor. Tá? O mais barato, o médio, porque ainda tem o bem caro, tá? Aí, cada vez eu faço isso. A Dirley e o Fernando, não sei se são eles. Ela é doida, cada vez ela faz isso. Eu quero que o cliente vivencie isso. Então, eu abro o registro e mostro aqui. Pega esse na mão e olha aqui dentro como é que é o componente. O componente dentro é plástico do mais barato, tá? Ele é bonito por fora, mas ele é plástico.
O outro pega na mão, o cliente pega na mão esse, pega esse, ele... na hora ele entendeu por que Claro. Tu nem precisou falar o mais caro ou o mais barato. Tu mostrou ali na prática, né? Tem no material. O que tu acha? Esse, olha, esse aqui é assim, mas tá sentindo, tá percebendo no olho, tá... Então, aí o cliente decide. É muito difícil ele não decidir por aquele que é o médio. Não precisa ser o mais caro mesmo. Até porque a gente usa alguns recursos de botar esses registros dentro de armário e tal, para não aparecer. Mas se eu conheço o produto, eu posso fazer o cliente entender isso de maneira prática. Porque eu falando aqui é uma coisa, ele pegando lá é outra. Então, Claro. por exemplo, esse é um processo que cada vez a gente faz lá no Nardelli. Ponto que eu agora, na última vez que a gente foi lá, a gente falou: coloquem isso numa gaveta para facilitar a vida pra gente. Eles vão e deles também. Eles vão fazer isso para nós. Não, Bianca, vamos fazer o que vocês precisarem, eles vão fazer. Porque o cliente precisa experimentar, sabe, botar na mão, sentir. E isso só é possível porque eu conheço o produto. Se eu não conhecer, eu não vou ter argumento para falar por que o cliente vai botar aquele que é melhor e não o mais barato se eu não sei o porquê de um e outro. Então, assim, entender o cliente, conhecer o produto e aí cruzar as duas coisas e o cliente resolve por ele, né? Agora ele começa a entender o porquê que ele vai escolher uma coisa ou outra. Quer continuar? Mais alguma, Bárbara? Então, depois desses 3 itens, ele sabe o estilo dele, do arquiteto, sabe quanto vai gastar, ele vai fazer agenda com seu arquiteto e vai ter uma entrevista ali. A gente faz uma conversa, né? Que dura normalmente 2 horas. Daí a pessoa já sai daqui também com uma ideia de preço de projeto de arquitetura, né? E ele já sai sabendo, agora eu já sei o que eu tenho que fazer. Então, depois vai ter um engenheiro, ele tem que ter um documento de viabilidade, tudo isso a gente ajuda, né, nessa parte burocrática, vamos dizer. Ele tem que, na verdade, nos passar os seus desejos. O resto, né, a gente, ou o arquiteto que for escolhido, vai seguindo o caminho e projetando. A nossa... Fiz o projeto, o cliente fechou comigo, né? O que a gente faz na primeira apresentação? É sempre uma planta baixa da casa, vamos falar em casa, né? Com imagens de fachada. Então, a gente entende hoje que o cliente, vamos falar, é leigo, né? A maioria não sabe, não entende. Alguns não conseguem entender a planta, alguns sim, mas alguns não. Então, quando a gente mostra a fachada, o 3D, ele começa a entender. Tá, aqui é a entrada. Então, a começa gente a se visualizar ali, né? Nessa história toda. Bem, isso é muito importante ele entender em planta os espaços, mas ele visualizar a casa também, porque só uma planta, gente, para nós é difícil às vezes. Às vezes aparecem pessoas aqui e dizem, eu tenho essa planta aqui, tu me ajuda a entender? Tá, mas como que é o 3D? Não, a pessoa não fez ainda. Eu disse, nossa, é difícil para mim, para o leigo, então. Então é sempre uma planta com 3D. E antes de aprovar, então o cliente consegue visualizar como é que vai ficar a sua casa. Não só divisões. Primeira apresentação, a gente apresenta o layout, que é a planta baixa, com imagens de 3D. E daí, depois disso, faz as alterações, como o cliente quiser, e só depois vai para o executivo. Então, toda essa primeira etapa acontece aqui, ó. Aqui tu perguntou. Criação. É ela que vai fazendo a parte de criação e desenvolvendo. Então, a gente apresenta para o cliente, a hora que ele aprova... Isso, Bárbara, sem ter orçamento nenhum, ou como é que vocês chegaram aí? Tu diz orçamento de produto ou de projeto? De projeto. De obra. Projeto, vamos dizer, de obra. De obra. Por enquanto, sem orçamento. Quando a gente chega na parte de executivo, a gente já traz orçamento, pelo menos a gente leva de cobertura metálica, aberturas de PVC, metais e louças. Louças e metais, a gente já tem as noções também para quando chega nessa etapa, né? Por que metais? Mas ela está fazendo o executivo. Por que a gente precisa saber lá de louças? Se o cliente quiser colocar um vaso sanitário suspenso, ele já tem que decidir agora, na parte de executivo, quando a Bárbara está fazendo. Então, a gente fala, um vaso normal custa 1.500, mais ou menos. Um legal vai ser 3, então dobra. Daí o cliente já fala assim... Legal não, suspense. Legal não, suspense, desculpa. Um suspense. Que é mais legal. Que é legal. Que é mais legal. Aí o cliente já fala assim, opa, não. Bota o bom normal. Ou ele fala assim, não, então bota só no meu banheiro. Ou então bota no lavabo. Gente, é impossível o cliente decidir sem ele ter noção de valor, né?
Como é que eu vou te perguntar, Nara, tu estás reformando ali, tu vais botar um vaso suspenso, tu fala assim, qual que é o mais legal? Vou dizer, suspense. Então bota suspense. E daí, na hora de ir lá na loja comprar? Né? Custou o dobro do preço. Ninguém me avisou que custou o dobro, mas esse aqui também funciona, né? Os dois funcionam. E isso é legal para a gente, como cliente, ter essa noção. Que o então, profissional nos oriente sobre isso, né? Com certeza. Então a gente já passa isso agora nesse momento inicial, hein? E assim, ó, tu tá ainda decidindo a tua planta e tu já tem que saber o vaso que tu vai usar. Então, assim, tem umas coisas que, assim, com a gente, né? A maneira que a gente trabalha, porque a gente viu que desse jeito funciona melhor. E faz muito sentido para a gente poder visualizar tudo isso já lá no início. Aí tu já vai direcionando o que tu quer, aí tu já vai tendo também até uma ideia de valor que tu vai poder mais acertado ali, né? E tu vai te propor a gastar. Eu pergunto pro cliente, tu quer esse PVC ou vidro temperado? Ele fala, qual que é melhor? Eu falo PVC dele. Então bota PVC. E daí lá na hora de comprar o PVC, será que ele vai ter o dinheiro para pagar o PVC? Então não, espera aí, deixa eu te passar um orçamento. Então a gente faz um orçamento básico, assim. Ou apresenta uma única janela com todos os valores, ou a gente solicita para as empresas um orçamento básico, ainda sem detalhamento. Olha, mais ou menos na tua casa tu vai gastar 50, 100, 150. Aí ele vai dizer, opa, bota o 1, bota o 2, bota o 3, entende? Então eu acho que é Bianca, sem saber deixa isso. Só, eu tenho uma perguntinha ali. Esses valores que vocês estão falando é a parte do cube ou isso tá ali, o médio tá dentro do cube? Como é que é? De aberturas é direto com o fornecedor, que a gente tá dando noção. O preço do cube, esse 1.900, por exemplo, que tipo de abertura entraria, né? Isso. Entraria o intermediário. Esse é valor médio. Vamos dizer, não entraria o PVC. Não sei nem se o alumínio não o melhor. Porque o alumínio é quase o valor do PVC. É o básico. O básico. É o básico. Esse é o valor médio, tá? Assim, com quem trabalha com execução de obra, que faz administração, eles passam para nós que pode considerar alto padrão 2.500 para cima. Tá. Metro quadrado. Banheiro, 1.900 o vaso suspenso. Então, 2.500 para cima. vai entrar nesse padrão daí. PVC, 2.500 para cima. Olha, vou só citar um outro exemplo que a gente tem que pensar antes. A gente está também está ainda aprovação na prefeitura. O cliente decidiu botar piso aquecimento. Eu perco um pouquinho na altura do meu pé direito. Então, para garantir, eu já vou aumentar o meu pé direito. Se eu não fizer isso, pode ser que depois baixe, pode ser 5 centímetros, 4, 3, mas tem uma diferença. Então, assim, parte de fiação, tudo tem que ser previsto antes. Então, quanto mais você saber de tudo, automação, eu quero automatizar, não quero. Automatizar é muito importante. Piso aquecido, energia fotovoltaica, porque quem for fazer o projeto elétrico já tem que saber. A gente tem que localizar isso em algum lugar, porque são encrencas, né? São câmeras, são computadores. Não, vocês falando agora, isso me dá já, sabe? Tu tem que ter alguém que vá te direcionando, porque como é que a gente que não tem, né, nada a ver com a área, não faz, dá um medo. Então, tu tem que ter alguém que sente contigo e diga o que tu quer, isso aqui custa tanto, isso aqui, ótimo. Já, meu Deus. Aí tem que estar relação profissional, né? E assim, as escolhas são diretamente ligadas aos valores. Ninguém, assim, não é porque a pessoa tem horrores de dinheiro, ela quer saber quanto custa e ela quer avaliar se é melhor ir para a Europa e passar um mês lá ou se ela vai gastar com a tal da pedra multimilionária, né? Por exemplo, a gente lançou uma parede agora de uma escada que ia custar quase 70 mil reais de revestimento numa parede, né? Então, assim, deu o cliente, não quero. Né? Vou partir para um plano B. Nem nós queria, né? Nem nós, porque eu quero gastar com cadeira. Ai, França, eu sempre brinco com isso. Eu vou na loja e às vezes lá no Nardelli acontece direto, né? Não, bota aquela torneira que é mais clara. Eu falo, olha que eu quero gastar com cadeira, segura um pouco esse dinheiro aí. Eu vou pegar a Dirley. A Dirley, Tem que deixar uma cadeira tua. Vou pegar a Dirley e o Fernando, são eles lá, né? Eu pego eles. Tem que administrar bem aí o orçamento. O último cliente que a gente atendeu lá no final, ele dizia assim, tô com medo dessa cadeira. Tô com medo das cadeiras. Ai, queridos.
Mas, Mas a depois gente que também- vocês apresentaram isso tudo, que a pessoa já conseguiu ter essa ideia de valores, né? Já está mais centrado no que ele quer e no que ele não quer. Tem mais algum passo desses ali para a gente prestar atenção na hora? Ou eu já posso passar para a próxima pergunta, que aliás é bem assim, é bem lá no, é o dedo na ferida, sabe? Ai, Quando- tá. Pode, eu só vou complementar um negócio antes, que tudo isso que a gente falou que tem que saber, né? A gente faz um briefing e tudo isso a gente vai perguntando para o cliente, sabe? Ó, você quer isso? Sim, não. Então não é uma coisa muito complicada. O que a gente faz é descomplicar depois. Então, assim, quando chegar na obra, alguém vai perguntar, tu vai querer isso? Não, eu já pensei lá atrás, vou ou não vou. Então, só para entender, um briefing muito simples, na verdade, assim, é sim ou não. O cliente vai estar aqui dizer o que ele quer ou o que ele não quer. Então, não é para dificultar, é A para gente, melhorar o futuro. esse briefing é um questionário enorme, né? Grande, aonde a gente é que vai lembrando pro cliente as coisas, né? E mostrando o que tem no mercado. Ah, tem automação, você quer? Ele vai dizer, Ótimo. não, não quero isso. É. Ai, que legal, eu quero. Como é que Quanto funciona? custa? Quanto custa? Então, daí a gente Tipo, vai até explicar o pra ver mais se básico, assim, o que é a automação? Para que ela serve, né? Porque no Isso. momento inicial, tu, né? Para quê? Isso Não mesmo. quero, mas daí às vezes né, tu vai entendendo o que precisa, né? Conheceu tem algumas coisas que a gente fala assim, que depois de que conhecer, até conhecer, tu nem Não pensa em precisa. ter. Depois que tu conheceu e que tu tens, tu fala como eu vivi antes sem. Então, por isso aquela coisa da arquiducação, né? Porque a gente sempre fala, a gente tem a obrigação de educar, de orientar o cliente, porque o cliente não tem que saber. Concluísse? Pode passar. Mas eu vou falar bem rápido. Eu vou resumir em 3 coisas, em 3 palavras, antes de começar a obra que Tá. tem que ter. Dinheiro. Tô anotando. O terreno eu Dinheiro. nem vou colocar. Dinheiro entrou no terreno, tá? Tá. Prazo, porque não dá para falar num bom projeto em menos de 6 meses. Uhum. E pedreiro, porque tu não consegue pedreiro bom antes de 1 ano. Ó, Era uma Então, pergunta. ó, pedreiro Era uma pergunta que eu ia prazo. fazer. Tem Tá. que, porque todo mundo fala que equipe boa para desenvolver um projeto bom é difícil de arrumar. Um amigo meu que construiu tá me falando isso, é dificílimo. E eu pensei, como Pedreiro. assim? Ó, tem um pedreiro tá disponível aqui para amanhã. Então, pensa bem, porque pedreiro bom tá trabalhando na obra lá, com obra que leva 2 anos, pelo menos, para conseguir. Obra boa leva de 1 ano a 2 anos. Então, assim, é muito difícil uma obra boa você não ter que se programar com pedreiro. Então, eu vou resumir: pedreiro, dinheiro Então e tem que prazo, ter tá? pedreiro, tempo e dinheiro. Dinheiro e Né? prazo. É, isso aí. E, Tá? um, Resumi e um bom tudo. arquiteto, né? E uma boa dupla de arquitetas. Isso, pode ser também. E agora, Gurias, eu quero fazer uma pergunta, porque tem algumas amigas minhas que construíram, passaram pela experiência de construir do zero, me disseram assim que para tu saber se o teu casamento tá blindado mesmo, tu tem que construir. Porque Verdade. senão tu divorcia aí no meio do processo. Porque, né, é um processo difícil, é demorado, né, envolve dinheiro, e muitas vezes é o teu sonho, o sonho da tua vida, tu não constrói todo dia, né? Tu não faz uma casa por mês. Então, ela disse que tem muitas coisas envolvidas, muita emoção, a ansiedade de começar, a felicidade de começar, mas daí os probleminhas que a gente sabe que são normais vão surgindo, aí, sabe? Como é que vocês trabalham isso junto com os clientes para lidar com essas emoções, para fazer esse projeto acontecer e lidar com os perrengues? A gente está falando de psicologia. Como eu sou mulher de psicólogo, eu que vou falar. Deixar ela falar. Então, assim, primeiro a gente, eu não sei, eu acho que isso acaba dando bastante certo aqui no escritório. O que eu percebo com relação aos casais, os casais que dão mais certo numa obra são aqueles que dividem as tarefas ou as decisões. Algumas vezes é mais o homem, algumas vezes é mais a mulher, mas sempre tem um que lidera mais. Quando um lidera mais que o outro é melhor. Sabe aquela coisa de todo mundo mandando? É um pouco complicado.
Então, eu acho que quando tem um dos dois que assume, às vezes o marido assume uma etapa mais de obra e a mulher assume mais etapa de acabamento, ou às vezes o marido fala assim, então tá, aquele banheiro lá tu resolve, que é o teu, mas eu resolvo o meu do meu jeito. Então, algum tipo de divisão entre o casal, eu acho que funciona melhor. Mas a outra coisa mais importante, eu acho que é por isso que talvez eu não me lembro da gente ter tido muito problema, de novo, é a questão de educação. Todo detalhe do projeto, primeiro que tem que ter um conceito, tem que entender quais são os desejos, o que o cliente quer vivenciar ali. A arquitetura tem que traduzir isso. Então, eu tenho que ter obrigação, eu e a Bárbara, de entender, interpretar o que o cliente está falando, inclusive nas entrelinhas, que às vezes ele não fala, mas eu tenho que perceber, né? E materializar isso de alguma maneira. Então, ok, começa com isso. A segunda coisa é assim, toda decisão projetual, eu sempre falo isso aqui, toda decisão no projeto, ela tem que estar embasada em duas boas justificativas. Então, assim, por que aquela janela é para lá? Eu tenho que ter duas boas justificativas para isso, porque o sol lá é ótimo e porque eu tenho um visual. Então, quando eu tenho duas boas justificativas para cada detalhe do projeto, não tem muito argumento. O cliente não vai dizer assim, mas agora eu estava pensando na janela para cá. Não, mas para cá o visual é feio, você vai ter um sol da tarde. Então, quando a gente tem o projeto muito bem desenvolvido e defendido, nenhum dos dois vai ficar discutindo isso, porque isso vai ficar entendido por eles, entendeu? Eu acho que isso, assim... Um quarto de bebê que tu fez esses dias, né? Ela fez o layout, mandou para o cliente para ele aprovar, fez os de interiores, ele falou, não, ele pensou totalmente o contrário, põe a cama aqui, o armário lá, não sei o que, não sei o que. Daí a Bia falou, olha, não vai dar certo, mas eu vou fazer. Eu vou fazer. Ela fez exatamente como ele pediu. E daí explicou para ele por que não dava certo daquele jeito. Daí ele aceitou, né? Mas ele pediu mais alguma coisa. Ela alterou de novo. Até que ele percebeu que o projeto realmente que ia dar certo era aquele inicial. Inicial. Pensado desde lá do início, né? Tem aqui a TV, aqui uma circulação, ali a cama que tem espaço para armário. Então as coisas já no projeto ali arquitetônico já estão pensadas lá para frente. Mas é que o cliente ele precisou passar por aqueles processos que eu automaticamente olhei e já entendi. Ele precisou vivenciar isso. Então, assim, a gente permite que os clientes vivenciem, a gente traz eles muito para perto nesses detalhes. Eu não gosto de ter preguiça. Claro que eu mandei um layout simples para ele e fui mostrando isso. E aí ele foi construindo o raciocínio dele comigo. É arquieducação, sabe? E aí ele falou, putz, é isso aí mesmo. Era o que estava proposto lá no início, na verdade. Né? Muitas vezes isso. Eu amei esse conceito da arquieducação ali, gente, vou usar para a vida, porque quanto mais a gente tem conhecimento, né? Se você pegar um profissional bom que te explica, tu não questiona realmente, né? Porque claro. Tu te põe num lugar, não, agora eu entendi, né? Claro. Mas a minha pergunta agora é, e quando esse casal tem estilos muito diferentes? Tipo, ela ama o clássico e ele adora o contemporâneo. E daí? Faz uma parte da casa Temos pra cada... essa situação no momento. Temos para tudo. Tudo que tu perguntar, acho que a gente vai ter um encaixe disso. Mas não está tendo brigas, não. Estamos conseguindo levar muito bem. Explica aí. Assim, vai ter um peso maior para um dos dois. Os dois, alguém vai ter que se ajustar um pouco. Ao mesmo tempo, existe um equilíbrio. Sim. Né? Existe o clássico nessa casa, por exemplo, mas ela não é super clássica. Ela é o meio termo. E ela veio mais para a parte de interiores. E o homem, né? O marido, no caso, que gostaria de uma coisa um pouco mais contemporânea, acabou conduzindo mais a fachada. Então, eles se ajustaram, né? Os dois entraram em conformidade. E como ela ficou mais com a parte de interiores, às vezes, não sei se ele estiver aqui, mas ele vai concordar comigo. Às vezes ele quer alguma coisa assim que foge bastante do clássico. Aí eu falo, espera aí, vamos dar uma olhadinha com os olhos dela. O que ela acharia que ela ia achar disso, porque nem sempre ela está participando daquela situação. Daí ele pensa como ele, como ela também. Então eu trago isso, porque assim, claro, o casal é meu cliente, né? Nosso cliente, não é só ele nem só ela. Então, quando a gente entendeu que um ficaria, então eles se ajustaram, ó, eles conversaram lá. Um ficou mais com a parte externa e a outra ficou mais com a parte interna, mas a gente tenta sempre trazer ela, mesmo que ela não está presente, inserida nisso, de alguma maneira. Porque nessa situação, quem vai mais nos locais escolher é ele.
porque eu acho que ele tem mais, não, acho que é porque ele tem mais tempo, porque talvez eles, né, direcionaram dessa forma, tu vai e tu resolve. Então, acaba indo mais, né? Mas não é Vocês vão fácil, viu? Isso foi um Vocês vão ajuste fazendo dos esse dois. equilíbrio. Vão equilibrando ali as preferências de cada um. Eu acho que a gente sempre tem que se colocar no lugar do cliente, assim, tem que sempre ter esse olhar e olhar. Eu sempre falo, deixa eu olhar com os olhos dela. Peraí, para mim isso aqui tá ótimo, mas eu acho que essa pessoa não vai gostar dessa cadeira. Então eu tenho que olhar com os olhos do meu cliente, né? E a minha obrigação é olhar com os olhos do meu cliente, e aí eu trago a parte técnica, que é de conhecimento específico, e ajusto com os olhos dela. Então eu tenho que encaixar o olhar com a parte técnica que é minha, né? Eu acho que assim funciona melhor. Mas não é fácil, tá? Essa situação aí não é fácil, mas a gente tem... Ô, gurias, e olha só, esses clientes dessas casas que vocês estão, né, projetando, executando ou finalizando, são pessoas que já moravam em casa ou de apartamento? Que as pessoas que moram em apartamento, elas têm uma visão muito diferente, né, da casa, né? E elas desejam muito mais do que o apartamento oferece. Vocês sentem isso? Essa diferença de clientes que moram em casa e vão para sua segunda casa e de clientes de apartamento que vão para sua primeira casa? Até nessa época que a gente está passando agora, né? O pessoal tá... a gente viu, assim, muita gente falando, né? Eu tenho crianças, né? Eu tô saindo do meu apartamento, eu tô indo para uma casa. Então, né? Vocês notam essa... É uma ressignificação, eu acho, né? De conceito, né? Vocês notam isso? Eu não sei se a gente nota isso A na maior prática. parte dos nossos clientes que vão fazer a casa, ou são casais que estão recém-casados, vamos dizer, né? Saem de um apartamento para casa. É a maioria. E Tô tentando lembrar também. E assim, o que acontece é que às vezes eles não têm muito referência do que é ter uma casa. Tem às vezes dos pais, né? Os pais normalmente já têm a sua casa. Mas não tem muita referência. Essa questão, vamos dizer, que tu falou de agora, do que aconteceu agora, ainda não deu tempo. Na época, quando tinha alguns prédios até que as pessoas estavam trancadas aqui, não podiam sair, né? Aí aconteceu muito, a gente botava a casa e, meu Deus, eu quero fazer minha casa. Mas eu acho que agora passou um pouco isso, sabe? Porque eu acho que quem mora em apartamento é quem não quer ter jardim, não quer ter esse tipo de manutenção. Tem um porquê morar no apartamento, né? Mas assim, Depende muito do estilo da pessoa também, do estilo de vida, né? Da rotina, né? E quem vai fazer uma casa, quando pelo menos faz o projeto com a gente, já sabe. Tem jardim, não tem como, né? Tem que ter, né? Para as crianças brincarem, é a área da piscina, então tem que ter depósito, por exemplo, para guardar a máquina de cortar grama. Eu falo que quem faz casa ganha máquina de cortar grama. Não de nós, né? Da mulher ou de alguém vai ganhar. Porque é automático, né? Tem que ter. Junto com a casa vem a máquina de cortar grama porque vai vir jardim. Então, mas assim, a gente não percebe isso assim na prática, sabe, Nara? Nem após a pandemia. O que é muito bom é pegar assim, alguém já fez uma casa, né? Daí nos contrata para fazer a segunda casa. É muito bom. É o melhor cliente. Porque já passou por tudo aquilo, já sabe o que é. Já sabe? tá treinadinho ali. Já tem mais light, sabe? Não tem muito estresse. Porque assim, quando a gente até entrega o projeto, a gente até fala assim, olha, a gente quer agora que daqui para frente, vai começar a obra, que vocês se divirtam, sabe? É isso que eu acho que tem que ser a obra. Se divertir. Tem aquele texto que ela escreve isso? Tem. Ela entrega um texto que ela fala isso assim mesmo. Fala bem assim, olha, a gente quer agora que vocês se divirtam. Obra, Ai, que delícia! Tem que resolver coisas que não estavam previstas. Isso é a vida, sabe? Isso é a obra. Daí a gente fala, ó, bem-vindos, chegaram na obra. É isso. Então não pode ter estresse, não é fácil, sabe? né? Senão não é fácil, não é divertido. Bárbara. Se divertir. E vocês fazem o acompanhamento, a execução também ou não? Como é que vocês fazem? Todo o acompanhamento de obra também ou não? Então, o que a gente faz? A primeira etapa é o projeto da casa, vamos dizer, o arquitetor. Quando a gente entrega o projeto que vai começar a obra, a gente já fecha o segundo projeto. O que é o segundo projeto? São as diretrizes, tomada, ponto de água, projeto de interiores. Então, os outros projetos todos que a pessoa vai precisar. Até acompanhamento para botar o vasinho final em cima da mesa, por exemplo. Adoro, né, Francis? Então, assim, quando a Melhor gente parte. vai começar a obra, a gente já fecha essa segunda etapa.
Porque a gente já percebeu que não tem como tu definir uma tomada aqui se eu não souber como que vão ficar a parte de móveis e marcenaria. Então, meio que entra interiores para vir a parte de obra que eles vão precisar. Deixa eu só tentar simplificar de novo. Arquitetônico, o ideal, perfeito. Apresentamos o arquitetônico e aprovou, tá? Daí o cliente já vai fechar os outros projetos, se der tudo certo. Aí a gente já faz interiores. A gente nem definiu tomada ainda. Faz interiores. A gente já bota o vasinho lá em cima daquela mesinha de centro, já define todos os detalhes do móvel. Aí ele aprova. Com isso, a gente faz o projeto de diretrizes elétricas e hidráulicas. Porque daí eu sei exatamente onde está a TV, eu sei exatamente onde vai ficar a geladeira na cozinha. Eu sei que o filtro está aqui ou não vai ter filtro. Eu sei que vai ter máquina de lavar louça ou não vai e aonde ela vai estar. Então, assim, arquitetônico, interiores e aí, de novo, volta para a obra, que é diretrizes elétricas e hidráulicas. Então, quando vem diretrizes elétricas e hidráulicas, é onde vocês veem a gente nas redes sociais em obra. É isso que eu ia falar. Porque é o que precisa. Encanador, eletricista, a gente tem que estar lá, sabe? Porque eu tenho que definir, olha, eu quero que tu passe esse registro aqui para descer para ficar aqui escondido no móvel, porque eu vou usar um registro, acabamento baratinho, não quero gastar com isso. Baratinho não, é aquele médio, tá? Aquele médio. É médio. Eu quero gastar com a torneira que vai aparecer, entendeu? Então eu tô lá na obra, resolvendo a parte infra, né? Onde vai estar a tomada, qual é o modelo da tomada que eu vou usar, porque daí isso vai interferir quantas caixinhas eu vou colocar. Então daí é onde vocês veem a gente na obra. Quando a gente faz só o arquitetônico, a gente dá 5 visitas. Então são 5 visitas básicas, porque eu não posso resolver tomada, eu não posso resolver a água, eu vou resolver o meu projeto arquitetônico, né? As descidas, onde está previsto, o ar-condicionado, que a gente já prevê. Mas quando vocês veem essa parte de acompanhamento, é quando a gente está fazendo tudo, porque é muita, a gente chama de compatibilização, tem que juntar tudo para não ter problema em obra. E isso é muito legal, porque eu acompanho as redes sociais de vocês e a gente vê esses diários de obra, né? E a gente vê vocês colocando ali a planta, aí depois vocês lá na obra, porque a gente tem essa imagem, né, de vocês, assim, elegantérrimas e tal. E depois a gente vê vocês lá falando aqui, esses dias eu vi vocês gravando, não, isso aqui tem que descer mais, porque aqui vai passar uma tomada não sei o que, botando a mão na massa lá junto. Então, isso é bem interessante pra gente, cliente final, entender a importância do cara que criou também ajudar no desenvolvimento, né? Porque são os detalhes mínimos que vão nos poupar também, às vezes, uma dor de cabeça lá na frente, né? Totalmente. Parece tudo detalhe bobo, assim, mas faz toda a diferença no final. E é isso mesmo. Assim, arquiteto que não tá na obra não vai saber exatamente o que está fazendo. Os perrengues estão lá, a gente tem que ter projeto para evitar tudo, né? Tentar minimizar ao máximo qualquer erro, qualquer problema. Mas se não for na obra, se não acompanhar, se não entender o que está acontecendo, não vai dar certo. O que a gente chama, Nara, isso não é execução, porque existe a tal da execução de obra. A gente chama de gestão de informações. Então, assim, o cliente fechou todos os projetos, a gente vai lá, confere, vê se o encanador, se todo mundo deixou onde a gente queria. Quer dizer, primeiro a gente vai e explica, né? Depois a gente vai lá e confere para ver se ficou no lugar certo. Então, de acordo com o projeto, a gente vai acompanhando na obra. Gestão de informações. A gente leva informação e traz. Alguma coisa aconteceu diferente com o que estava previsto. Isso vem para o escritório, passa limpo e fica tudo certinho nos arquivos. Então, a gente está até o final da obra. Bianca, Bárbara, a gente precisa encerrar. Vocês aceitam voltar mais um pouquinho para a gente continuar o nosso papo? Claro Pode ser? que sim. Tão rápido, né? Meu Deus, tem assunto É muita coisa, né? Tem muito assunto. Muito bom. A gente pode ficar 3 horas aqui que dá. Então, o Instagram já está nos avisando que o nosso tempo foi. A gente vai encerrar e a gente só vai dar 2 minutinhos, a gente já posta esse para poder entrar novamente, tá? Pessoal, fiquem conosco. Voltem, A gente já volta. O que a Nara falou? Fiquem conosco, o pessoal que está nos assistindo aqui. Mesmo. Já voltamos. Tá bom.